Pais amados, estamos aqui, né, para mais um Instrução Cast, né, finalizando, né, a nossa série sobre o selo do Espírito, né. Vamos dar aqui continuidade nessa série, já encerrando, vai ser o último episódio dessa série. Nós vamos iniciar em breve uma outra série de episódios falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, mas hoje encerrando, né, esta série, o selo do Espírito Santo na vida cristã. Nós vimos no primeiro episódio, fizemos uma introdução, né, vimos ali quais são os 4 níveis do Espírito Santo na vida cristã. No segundo, falamos sobre como receber o Espírito Santo. No terceiro, né, episódio, nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo. Agora tem 2 níveis que faltam, que é o revestir do Espírito Santo e transbordar ele, né, que nós vamos falar um pouco aqui. Então, como nós vimos no primeiro episódio, se revestir do Espírito Santo é buscar as armas espirituais a fim de frutificar para o reino de Deus. Para compreender melhor, né, nós podemos analisar os dons do Espírito Santo. Nós podemos analisar cada dom, porque cada dom desse, né, é as armas para podermos nos revestir, é a armadura, né? Nós temos um bom exemplo que é a armadura de Deus, né, em Efésios 6. Então, no contexto, só que aqui os dons do Espírito Santo, né, no contexto do cristianismo, são habilidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos fiéis para edificar a igreja, como servir a Deus. São frequentemente, né, listados como 7 dons, mas a Bíblia também menciona outros. Né? Precisamos nos revestir das armas espirituais para podermos frutificar para o reino de Deus. Os 7 dons tradicionais do Espírito Santo são a sabedoria, que é a capacidade de discernir a vontade de Deus e aplicá-la na vida diária. O segundo é o entendimento, né, que é a compreensão mais profunda das verdades espirituais. Tem o conselho, né, que é o discernimento para tomar decisões sábias e justas, aconselhar, né, pessoas, direcionar pessoas ao reino de Deus. E fortaleza, né, que é a coragem, a perseverança para enfrentar desafios. Então, temos também a ciência, né, que é o conhecimento das coisas divinas e do mundo natural. Tem a piedade, né, que é reverência e devoção a Deus com um coração amoroso. O temor a Deus, respeito e reverência a Deus, levando a uma vida santa. E outros dons mencionados na Bíblia, como profecias, línguas, cura, milagres, discernimento de espírito, administração, ajuda. Todos esses dons, né, por exemplo, a profecia, né, é receber e transmitir mensagem de Deus. Dons de línguas, né, capacidade de falar em línguas desconhecidas, com ou sem interpretação, né, com interpretação para poder levar uma mensagem, sem interpretação para poder edificar o seu próprio espírito. Temos dons de cura, né, para levar curas, né, para o ser humano, curas físicas, curas espirituais, os dons de milagres, realizar coisas sobrenaturais que só é possível através do Espírito Santo, né, do selo do Espírito na nossa vida, milagres realizados. Também discernimento de espírito, né, a capacidade de identificar a origem de mensagens e ações espirituais, né? É uma sensibilidade espiritual potencializada pelo Espírito Santo. Administração, a capacidade de liberar e organizar a igreja, também é um dom, né? Capacitação do Espírito Santo. E ajuda, né, que é servir, auxiliar os outros, especialmente os necessitados, que é o amor ao próximo, que é o cêner, né, do Evangelho de Cristo, ali na sua raiz. Jesus nos trouxe isso. Então, os dons do Espírito Santo são distribuídos de acordo com a vontade de Deus. São destinados a edificar a igreja e promover a obra do Senhor. Cada cristão é chamado a buscar e desenvolver os dons que recebeu.
Nós temos que trabalhar para que esses dons venham se desenvolvendo cada dia mais e mais, né? Usando-os para o bem comum e para a glória de Deus, né? Então, temos que usar os dons de Deus, dons do Espírito, nos revestir, mas para um propósito único, que é glorificar o nome de Deus. Por isso é importante você primeiro receber o Espírito, se encher do fruto do Espírito Santo, para quando você poder se revestir, você venha a ser capacitado pelo Espírito Santo da maneira certa, no propósito certo e na direção certa. Senão, você pode usar os dons que Deus te deu para um propósito, para coisas erradas, coisas contrárias à vontade de Deus. Então, nós temos que se revestir dos dons do Espírito Santo para podermos estar preparados para o quarto nível. E qual é o quarto nível? O quarto nível é transbordar, frutificar para o reino de Deus. Você recebeu o Espírito, você foi cheio do Espírito, você se revestiu do Espírito, agora você tem que transbordar o fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. E qual vai ser a arma, qual vai ser a ferramenta que tu vai usar? Justamente o que você se revestiu, que são os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo servem para isso, para você transbordar na vida das pessoas o fruto do Espírito. Amor, mansidão, né, as coisas de Deus. Tu vai trabalhar para o reino, servir ao reino, ser um agente do reino de Deus, porque você é uma pessoa selada pelo Espírito Santo. Então, agora chegou a hora de transbordar. Você já é selado pelo Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo em você, Deus te deu dons, você está buscando dons do Espírito. Então, comece a frutificar na vida das pessoas, porque o objetivo para Deus, nós glorificamos a Deus, damos aleluia, glória a Deus, isso é o nosso culto racional, porém, para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na tua vida, nós necessitamos dar fruto. Jesus vai ensinar isso, que para o nome de Deus, nisto o meu Pai é glorificado, na árvore que dá fruto. Então nós temos que dar fruto para o reino de Deus, entende? Então, o selo do Espírito Santo, você recebe, é todo um processo de transformação, um processo de relacionamento com Deus, um processo de relacionamento com o teu próximo, que envolve perdão, envolve gratidão, envolve arrependimento. Então, nós estamos ainda sendo regenerado até que se cumpre o grande dia que o nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, voltará para reinar com a tua igreja, uma vida eterna, uma vida totalmente diferente dessa que nós conhecemos aqui, mas para isso nós temos que sermos selados pelo Espírito Santo. Amém? Então, esse Instrução Cast, esses episódios teve esse objetivo de levar a você a importância de você ser uma pessoa selada pelo Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito, Deus, ele quer ser seu dono, ele quer ser o seu Senhor. E é muito bom isso, ter Deus como nosso Senhor, Jesus como nosso Senhor, o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, cuidando de nós. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Os planos dele são muito maiores e melhores do que os meus, do que os seus. Então nada mais poderoso, nada mais edificante, nada melhor do que sermos selados pelo Espírito Santo e assim guiados por ele. Então, que o Espírito Santo de Deus possa te guiar nesta caminhada, que você possa ter entendido que é necessário frutificar aquilo que Deus te confiou, a mensagem que Deus te confiou, o testemunho que Deus te confiou, fez você passar por um processo para edificação de vidas, para pessoas ser salvas, pessoas ser alcançadas. Entenda uma coisa, tudo que Deus fez na minha e na tua vida tem um propósito de transbordar na vida de outras pessoas e elas virem até Deus e sermos todos selados no Espírito Santo de Deus. Amém? Então esse foi o último episódio dessa série, Selados no Espírito Santo, o selo do Espírito na vida cristã. Uma vida cristã verdadeira tem que ser selada pelo Espírito. Ainda um ponto aqui importante. Estuda o livro de Atos,
dos Apóstolos, porque ali você vai ver como que o Espírito Santo de Deus começou a frutificar, a transbordar na humanidade através daqueles que foram selados pelo Espírito, os discípulos, os apóstolos e todos os outros que foram selados pelo Espírito, se achegando à congregação, a igreja primitiva, a primeira essência da igreja, ela transbordou o fruto do Espírito e por isso hoje nós fomos alcançados, né, pelo Espírito Santo, pela salvação, por Jesus Cristo. Então, assim como foi com eles, também Deus quer fazer através de você e alcançar mais pessoas. Amém? Que você possa ficar na graça e na paz de Jesus Cristo.